Vamos estudar a palavra de Deus. Canal 100% Jesus ao vivo. Para começar, nós temos que orar. Orando, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais forças que o Senhor nos dá para trabalhar, estudar a palavra. Que o Espírito Santo venha sobre nós para abrir o entendimento dessa palavra, a Sagrada Escritura. Senhor amado Deus Todo-Poderoso, Tu conheces tudo, Tu sabes os nossos corações, nossa mente, Tu sonda tudo. Senhor, consagra nossas vidas. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão enfermas, nos hospitais, sofrendo. Senhor, abençoa a mim também, que sofro com essa depressão, síndrome de pânico, ansiedade. E para também, especialmente, para Socorro, Socorro que também sofre muitas dores no corpo, na coluna. Isso, eu também sofri de um mal na coluna. Que o Senhor possa, Senhor, sondar, limpar, fazer a limpeza, meu Deus. Nos ajudar a ter fé, para nós conseguir prosseguir a vida. Que Socorro possa, Senhor, ter saúde também. Que eu possa ter saúde para pregar o Evangelho a toda criatura. Assim como tem na palavra, e de pregar em todo o Evangelho a toda criatura, em nome do Pai, e em nome do Filho e do Espírito Santo. Está escrito. Nós fizemos o primeiro estudo, mas foi sem muita explicação, mas agora vamos explicar aqui como está bem detalhado o estudo da palavra, né? A origem do mal e a palavra de Deus. A origem do mal e a palavra de Deus. A pergunta número 1, do nosso estudo da palavra, fala assim, que duas atividades Deus deu a Adão no jardim do Éden. Que duas atividades foi essa? Quais foram essas atividades? Fique atento, irmãos. Vamos ler aqui na palavra. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha aí, duas atividades que Deus botou de Adão e Eva, irmãos e irmãs, que eles fossem para cultivar e guardar o jardim, quer dizer, fazer a limpeza diária no jardim. Então eles eram puros antes disso, E eles vieram para cultivar o jardim. Pergunta número 2, nosso estudo da palavra no canal 100% Jesus ao vivo, Canal no YouTube ao vivo para vocês. Pergunta 2 diz assim: quem veio a este mundo para interromper a felicidade do ser humano? Quem veio, irmão, a esse mundo para interromper a felicidade do ser humano? Foi um anjo que se revelou no céu, queria ser mais do que Deus, chamado Lúcifer. Ele veio com a terça parte de anjo para aqui para a terra, para judiar com a criação de Deus, com os povos, com as pessoas. E os primeiros foi Adão e Eva. Pois Jesus disse: dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não comeres, porque se comerdes dessa árvore morrerás. Entendeu?
Então esse fruto não era para ser comido, né? Então vamos ver aqui em Lucas, vamos ver aqui em Lucas, no estudo da palavra. Lucas capítulo 10, versículo 18, diz assim: mas eles lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Veja só, ele caiu do céu e caiu aqui na terra, irmãos e irmãs. Isso era para fazer o mal à humanidade da terra. Ele sabia que aqui ele tinha o espaço para fazer esse mal. Ele, o Satanás, caiu e a terça parte dos anjos dele. Então vamos aqui para a terceira pergunta do nosso estudo da palavra, né? Aqui eu estou explicando o que eu não pude explicar digitando, ok? A pergunta número 3 diz assim: o que levou o anjo Lúcifer, Satanás, ser expulso do céu? O que foi que levou esse homem a ser expulso do céu, esse anjo, que ele era normal, natural, os anjos, e ele era mais ali da corte real de Deus? O que levou esse anjo a ser expulso do céu? Vamos saber, meu irmão? Está lá em Ezequiel. Ezequiel, né, a palavra de Deus, está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Eita, ele se teve de encher de orgulho. Esse anjo teve muito orgulho porque estava ali e se corrompeu com toda a formosura que ele tinha. Então ele desejou ser mais alto do que Deus, o Criador. E não pôde, porque não pode ter dois reis no céu. Então, o Rei do céu, Deus Criador, está lá. O diabo caiu aqui na terra com a terça parte. Essa é a explicação do versículo, viu? Então veja só, irmãos, em Ezequiel 20, capítulo 28, versículo 17, diz que ele se elevou-se com a formosura que ele tinha, né? Veja que ele não era um anjo feio não, viu, gente? O problema está aí. Muita gente olha para outro e diz: ah, que coisa feia, que coisa horrível. Mas é que ela tem que aquela pessoa tem coisa especial também, sabe? Coisa boa. Aí olha para uma pessoa bonita, com elegância, toda cheia de coisa, e aquela pessoa tem um coração mau, ruim, orgulhoso. Entendeu como é que é? E isso faz o quê? Faz com que se afaste de Deus. Um coração orgulhoso, um coração que não tem brecha para Cristo, isso deixa longe de Deus, fica muito mais longe, né? Com o pecado ainda mais se achando que é melhor. Então, veja que a palavra diz, né? Ele se corrompeu com a formosura e ficar no lugar de Deus, mas não pode, né? Uma criatura ficar no lugar do Criador não pode. Então, desceu para a terra. Vamos aqui na pergunta número 4, né, do estudo da palavra de Deus. A Bíblia, que bonita, né, para você. Você tem que ler, conferir na sua palavra o que eu estou falando aqui, porque não deixe vago. Confira na palavra. E diz assim, a pergunta 4 diz assim: para onde o Satanás foi atirado quando foi expulso do céu? Escuta bem, a pergunta é: para onde o Satanás foi atirado quando foi expulso do céu? Então,
vamos em Apocalipse, o livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia, diz assim, Apocalipse capítulo 12, o capítulo é o 12, versículo 7 até o 9, o versículo 7 até o 9 de Apocalipse. Fala assim, irmãos e irmãs, fala assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, e todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso, né? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama-se Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, e sim, foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Veja, você entendeu esse versículo? Ele foi atirado para cá. Miguel e seus anjos, Miguel é Deus conosco, viu, gente? A tradução de Miguel aqui em Apocalipse é capítulo 12, versículo do 7 até o 9, como fala de Miguel, é Jesus Cristo, Deus conosco, tá ok? Houve peleja no céu e ele caiu aqui na terra, certo? Jesus venceu a batalha. E Jesus continua vencendo a batalha quando veio à terra, pregou o evangelho, curou as criaturas, mostrou a verdade, a palavra de Deus. E quando ele foi à cruz, ele venceu o diabo mais uma vez. Perdeu a batalha de novo. E vai perder mais uma vez, quando ele vier de novo, para nos libertar desse mal. Então vamos aqui, isso é a explicação do versículo, viu, filho? Filhos e filhas, vamos ver aqui. A pergunta número 5 diz assim: pelo pecado da desobediência, qual foi a sorte do homem? Eita! Qual, meu amigo? Qual? Se você pelo pecado da desobediência, se você é desobediente, qual é a sua consequência? Sofrer um mal, né? É sofrer uma dificuldade na sua vida, porque você foi desobediente a alguém, e a alguém poderoso que é Deus. Então, irmão, a desobediência gera consequência, viu? Consequência na vida. E isso também depende muito das escolhas da nossa vida. E tem escolhas que ferem nossos corações e nossa mente. E finda ferindo mais coisas, como a saúde também, entendeu? As consequências de uma escolha mal feita é difícil, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, né? A pergunta foi a 5, pelo pecado da desobediência, né, que o homem fez, qual foi a sorte do homem? Está em Gênesis, você vê, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, viu? Gênesis capítulo 3, versículo 23, fala assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Vendo aí, irmãos, o pecado de Adão e Eva ter desobedecido a eles, ter desobedecido a Deus, levou uma consequência, sair fora do quê? Do jardim do Éden, onde eles viviam bem, sem passar mal, sem sentir dor, eram as pessoas
que não sentia o mal. Mas aí, quando eles desobedeceram, qual foi a punição? Saia fora do jardim. O jardim é puro. O jardim não é para ficar nada imundo. E eles se tornaram em pecado, como desobedeceu a Deus. Pode desobedecer o Criador. Ele criou tudo e deu um exemplo. E ele estava lá com eles, né? Na viração de cada dia, Deus estava com eles. Agora, a pergunta 6 do nosso estudo da palavra diz assim, olha, além da expulsão do paraíso, além dele ser expulso, né? Que é a expulsão, que outras consequências veio por causa do pecado? Eita, meu irmão, por causa do pecado há muitas consequências na vida de cada um ser humano, viu? E essa consequência é pesada. Agora vamos ver aqui em Romanos as consequências desse pecado, né? Romanos capítulo 5, versículo 12, fala assim, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo um pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja só, o pecado passou adiante a cada ser humano. Até hoje nós estamos degradados por esse pecado. E veja só, passou de descendência a descendência. E o preço do pecado é a morte, certo? A morte dessa carne aqui, ó. E se você não tiver cuidado e não ter transparência com Deus, a morte espiritual e a carnal vão juntas, meu irmão. É terrível esse negócio. Pelo menos tente viver em Cristo Jesus, que é o último, é o caminho, é a vida, é Jesus. Aí você está no caminho. Vamos lá para a perguntinha 7. Pergunta 7 do nosso estudo aqui no canal 100% Jesus ao vivo. Viu? Ao vivo aqui, dia 21, né? 21 de março. Dia 21 de março, quinta-feira. É isso aí, vamos lá. Canal 100% Jesus, pergunta número 7. Deus tem prazer, olha, escuta bem, Deus tem prazer na morte do pecador? Você acha que Deus tem prazer, irmãos, na morte de um pecador? Vamos ver na palavra, o que é que a palavra de Deus diz, se ele tem prazer ou não? Vamos ver agora. Vamos ver. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, não tenho prazer na morte de perversos, mas em que os perversos se convertam do seu caminho e viva, e convertei-vos dos vossos maus. O caminho, pois, porque haverá de morrer a casa de Israel, pois o caminho. Veja, meu irmão, Deus não tem prazer na morte do pecador. Ele quer que o pecador se converta, que tenha um coração convertido, para que ele possa trabalhar, para que Jesus possa trabalhar, e o Espírito Santo possa trabalhar em sua vida, na minha vida, na vida de cada um ser humano. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele procura a morrer, porque ele está desobedecendo.
É como se você tem um pecado que você comete todos os dias, sabendo que não agrada a Deus, mas comete esse pecado. Isso não é a desobediência, não é? Você não está desobedecendo, você conhece o que é pecado. Então, irmãos e irmãs, procure amenizar. Nós não conseguimos de vez, porque nós somos seres humanos. Só os santos conseguem. Entende como é? A palavra de Deus, ele diz que ele não tem prazer na morte dos pecadores. Mas se a pessoa escolhe, se escolhe pecar, se acha bom pecar, o que é que ele está se levando? Está se levando à morte. Não a morte carnal, porque a morte carnal vai acontecer com todos os seres humanos. Mas a morte espiritual, que é a pior de todas, você não vai ter chance alguma na vida. Entendeu, irmão? É isso aí que ele quer dizer. Então vamos lá, a perguntinha número 8 do nosso estudo na palavra. Canal 100% Jesus, ao vivo para vocês que estão ouvindo. Aperte no dedinho aí, se gostou aí da produção, né? A produção está nova. O canal 100% Jesus está com a iluminação melhor. Então vamos continuar, meu. Pergunta 8 diz assim: por que Cristo veio a este mundo de pecado? Por que Cristo? Cristo, meu irmão, veio a esse mundo de pecado. Por que Cristo veio a esse mundo de pecado? Então vamos lá, vamos ver. Lucas. Vamos lá no Evangelho de São Lucas. São Lucas capítulo 19 e o versículo 10. Diz assim, ó, gente. Porque o Filho do Homem veio buscar salvar os perdidos. A Bíblia é o livro que revela, né? A Bíblia é o livro que revela o plano de salvação feito por Deus para salvar você, meu irmão. Você e eu. Eu sou pecador. Só na Bíblia você encontrará a libertação do pecado e vida eterna. Só na Bíblia você encontrará. É um mistério muito grande. Você tem que estudar a palavra. Você tem que entender a palavra, entendeu? Esse livro aqui, a palavra de Deus, não é um livro comum qualquer. É um livro que tem vida, que leva você ao caminho certo para você trilhar o caminho de Cristo. Entendeu? E aí vem a salvação. Viu? É um caminho certo. Agora vamos para a perguntinha número 9. Pergunta 9 aqui do nosso estudo no canal 100% Jesus ao vivo para vocês. Vamos lá. Pergunta 9 diz assim: quais alguns nomes recebe a Bíblia por parte dos escritores sagrados? Vendo? A Bíblia foi inspirada por pessoas sagradas, consagrada pelo Espírito Santo. Ela não é uma palavra comum, é a palavra de Deus. Ela foi escrita nesses períodos e teve 40 homens em cada período da história que escreveu a palavra de Deus, inspirado por Deus, o Espírito Santo. Entendeu, irmãos e irmãs? É assim. Então é assim, a pergunta 9, né? A pergunta 9 diz isso aqui, ó. Quais e alguns nomes recebe a Bíblia por parte dos escritores sagrados, certo? Agora vamos aqui em Lucas, né? São Lucas,
Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 21. Diz assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Está vendo o que Jesus disse aos escribas e os fariseus? Ele disse assim: olha, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra. É a palavra de Deus, e a pratica. Tem que praticar, irmão. Tem que praticar a palavra de Deus. Aí Mateus capítulo 21, né? São Mateus capítulo 21, versículo 42, diz assim, ó: disse-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? Está vendo? Está vendo? Jesus é quem está dizendo aqui, os versículos aqui. Aí Isaías comenta assim, ó. Isaías, né? Vamos para o livro de Isaías, livro da Bíblia. Isaías, Velho Testamento, viu? Isaías capítulo 34, versículo 16, diz assim: buscai no livro do Senhor e lê. Meu irmão, ele mandou você buscar na Bíblia, não foi em pastor, em pastora, não foi em bispo, em padre, em nada, não. Ele mandou buscar o quê? Nas Escrituras. A Escritura Sagrada é correta, irmão. É correta. Você, irmão e irmã, que está ouvindo esse vídeo no canal do YouTube, as Escrituras são corretas. Escutou isso aqui? Não tem erro. Vai se cumprir. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Temos que ter vigilância. Está se cumprindo. A pergunta número 10 do nosso estudo da palavra de hoje, né? Do canal 100% Jesus, ao vivo, né? Diz assim, pergunta 10. Certo? Segura aí. Quem moveu os escritores da Bíblia para falarem? Já viu aí? Quem foi que moveu a esses escritores a escrever a palavra de Deus? Quem foi que moveu? Vamos ver aqui em 2 Pedro. Esse livro aqui é um livro que Paulo, apóstolo, escreveu dos evangelhos, carta do evangelho. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, olha: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Está vendo? Por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Pronto, está aí. A palavra-chave aqui, quem moveu essas pessoas a escrever as Sagradas Escrituras foi o Espírito Santo. Entendeu? Então, eles não escreveram por acaso. Foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Certo? A perguntinha número 11 aqui do nosso estudo da palavra, né? Palavra no canal 100% Jesus ao vivo. A perguntinha 11 diz assim: Jesus disse que as Escrituras testemunham de quem? De quem, meus irmãos? As Escrituras testemunham de quem? De quem? Qual é a pessoa mais testemunhada nas Escrituras? Vamos ler aqui no Evangelho de São João, né? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim:
Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim de quem, meu filho? De Jesus. Todas as Escrituras, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, testifica de Jesus Cristo, desde o início, desde a fundação do mundo, viu? A Trindade estava junta. Então, irmãos e irmãs, vamos para a perguntinha número 12 do nosso estudo da palavra no canal 100% de Jesus. Diz assim, pergunta 12 diz assim: qual é a autoridade utilidade das Escrituras? Qual a autoridade e a utilidade que ela tem, as Escrituras que ela tem? Ela tem autoridade, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo é livro das cartas de Paulo, né? Timóteo, ele estava lá, né? E escreveu nas cartas dele, de Timóteo, capítulo 3, versículo do 16 ao 17. Meu irmão, o canal 100% Jesus o povo pede oração pelo WhatsApp aqui, bombardeando aqui, pedindo oração, e vou dar a oração final e vou envolver o nome das pessoas, viu, aqui. Paciência, povo. Deixa eu terminar o estudo aqui. O estudo está muito agradável. Espero que todos possam entender. Isso é que é importante. Olha só. A 12. Eu estou repetindo porque o WhatsApp aqui não para não, sabe? Porque ao vivo, né? Qual a autoridade e a utilidade das Escrituras, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 16 ao 17, fala assim, ó, escuta bem. Toda as Escrituras é inspirada por Deus, tá vendo? É inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você vê aí, irmão, que autoridade boa, né? É isso aí. Vamos viver as Escrituras, vamos viver a palavra de Deus. Se você viver o que está escrito, você está no caminho certo, você está caminhando com Deus. Então, salvação eleita, né, menino? Fé. Tem que continuar, né, menino? Vamos lá, vamos, irmãos e irmãs. Vamos para a perguntinha 13 do nosso estudo. A pergunta 13 do estudo, né? Fala assim. Escuta bem, irmãos. O que a Bíblia para nós é bênção de Cristo para vocês? Olha, o que a Bíblia para nós, perguntinha, né? É bênção de Cristo para você? Eita, vamos ver? Vamos lá em Salmo, né? Salmo 119, versículo, ó, Salmos, né? Foi inspirado, né? Davi escreveu uma parte de Salmos, Salomão, né? O filho de Davi também, e outros demais, né? Escreveram Salmos, né? Livro de cântico, é um livro que é cantado, mas é os Salmos. Diz assim, Salmo 119, versículo 105.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí, meu irmão, a palavra de Deus, tá vendo? É luz. Entendeu? É luz. Abra os olhos, veja a palavra, leia completamente todos os dias a sua palavra. Aqui está em casa mesmo, essa que está aí debaixo da mala, ou então em cima de um livro, ou de uma escrivaninha. Use ela, leia, tente entendê-la, que aí você vê o caminho certo, entendeu? É uma bússola, uma carta de Deus para nós. Aqui a palavra de Deus é a carta de Deus para nós, entendeu? De outro versículo está em Lucas, São Lucas, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 28, diz assim: bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Pronto, irmãos. Palavra de Deus. Bem-aventurados são eles. E que praticam e aguardam. Certo? A palavra de Deus. Diz aqui a verdade. Diante da verdade, reconheço a existência do pecado em minha condição de pecador, certo? Aceito o plano de Cristo revelado na Bíblia. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus e decido seguir os seus ensinamentos. Palavra de Deus e ensinamentos. Agora vamos orar. Vamos orar. Estou com o nariz meio gestilando. Vamos orar. Senhor amado Deus, nós estudamos a palavra. Essas pessoas, Senhor, que estão aqui no WhatsApp, que o Senhor possa proteger de saúde, de paz, de tranquilidade em todos os seus planos, que sejam consumidos, Senhor, a tua vontade em nossas vidas, que a palavra de Deus seja caminho e lâmpada para nossas vidas, para que nós possamos ser cristão eterno, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.